Boa tarde, crianças. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vamos contar uma história hoje. Então, a história de hoje se chama A Cuidadora de Gansos. Então, muito tempo atrás, morava uma velha no morro, no alto. Ela tinha uma casinha lá. E para chegar lá, passava pela floresta. E nesse morro, ela morava na casinha dela, junto com a filha dela. E todos os dias, essa velha descia o morro e cortava a grama, fazia a colheita de maçã e peras, e ela gostava da vida, mas ela era bem de idade. E quando ela encontrava pessoas no meio do caminho, ela então deu as boas-vindas e conversava um pouco com cada um. Mas muita gente tinha um pouco de medo dela, porque acharam que era uma bruxa. Mas ninguém sabia por certo. Quando ela voltava, então, com as cestas de maçã e pera, com a farda de grama que ela cortou para os gansos que ela tinha, ela então entrava na casinha e chamava a filha dela. E aí, juntos, elas cuidavam dos gansos e fiava lã e cuidava da casinha. Certo dia, ela encontrou a velha, quando ela estava cortando a grama, ela encontrou um jovem. E o jovem disse: "Mas minha velhinha, o que você está fazendo aqui, sozinha, com cestas de maçã e cesta de pera e um fardo cheio de grama? Quem vai carregar isso para você?" Ela disse: "Quem carrega sou eu, sempre. E eu sempre consigo." Mas ele falou: "Mas é muito pesado, deixa eu te ajudar." E assim o jovem então colocou a farda de grama nas suas costas e levava as cestas nas suas mãos e começou a caminhar. E a velha falava com ele de muitas coisas, e das flores, e do vento, e do tempo bom que estava. E o menino, que era um filho, não de rei, mas de alguém muito nobre, ele pensou: "Nossa, mas essa velha parece alegre, e eu aqui carregando esse peso. É tão pesado que parece pedras que estão na cesta." E ele disse: "Minha velha, eu preciso esperar um pouco, eu preciso descansar." Não, 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 ela falou. "Eu faço isso todos os dias. Vamos lá, você consegue. Você tem pernas jovens e você é forte e você tem as costas bem retas. Vamos lá." E assim o menino então subiu mais um pouco, mas as pernas ficaram bambas e cada vez parecia que tudo ia ficar mais pesado nas costas e nos braços. Parecia que ele estava carregando o mundo. E ele disse: "Minha velha, eu preciso descansar, eu não consigo mais. Agora que nós vamos subir o morro, eu não vou aguentar." Mas a velhinha disse: "Não, não, não, vamos lá, chop, chop, chop. Você é jovem, você vai conseguir. E quando chega lá em cima na minha casa, eu vou te dar algo bem precioso. Você pode crer." E assim, ela tinha dito isso, ela pulou em cima das costas dele e ele teve que carregar ela também. E ele pensou que ele ia morrer de tanto peso que estava carregando. Ele suava e suava, mas a velhinha estava ali nas costas dele falando de mil coisinhas. Mas finalmente então ele chegou. Aí a filha da velha
chegou, abriu a porta e disse: mas mãezinha, por que você demorou tanto tempo? Eu pensei que aconteceu alguma coisa. Mas a velhinha disse: não aconteceu nada. Esse jovem bondoso aqui, ele carregou as cestas e a farda de grama para nós, e agora ele vai poder descansar um pouco. Mas vai você lá para dentro da casinha. Você não tem que fazer nada aqui em torno dele. Imagina. E ela então disse para o jovem: vai lá você e deita no banco e descanse um pouquinho. O menino então foi até o banco, embaixo de uma macieira bem velha, e ele deitou e tinha um prado, e ele escutou os gansos, e o sol estava brilhando, e tinha flores e flores ao redor dele. Ele então adorou tanto que ele deitou, fechou os olhos e dormiu. Ele dormiu e depois de um tempo a velha já achou, agora ele já descansou, vou acordar ele. E ela então chacoalhou ele e falou: jovem, você agora já descansou, eu vou te dar a oferenda que eu tenho para você e aqui está. E ela abriu a mão e dentro da mão dela tinha uma caixinha linda de esmeralda. A caixinha feita de esmeralda verde, bonito. E o menino então, ele abriu a caixinha e lá dentro tinha uma pérola. Ele gostou, agradeceu a velha e foi embora. Ele então se perdeu dentro de uma floresta e caminhou 3 dias e 3 noites, ficou ali perdido. Até certo dia, então, ele chegou numa cidade. E como ele não conhecia ninguém nessa cidade, as pessoas levaram ele até o castelo, onde tinha um rei e uma rainha sentada no trono. Ele então fez uma reverência e se ajoelhou e ofereceu a caixinha de esmeralda para a rainha. Colocou ali na frente dela, nos pés. Ela viu a caixinha e disse para o jovem: você pode me entregar a caixinha para me poder ver? O jovem então levantou e entregou a caixinha na mão da rainha e ela abriu e viu a pérola. E ela desmanhou, deitou no chão. E o rei ficou tão bravo, pediu aos seus homens a carregar o menino embora e colocar ele preso. Mas a rainha abriu os olhos e disse: não, deixa ele aqui, vocês vão fora da sala porque eu quero conversar com ele. Assim todos saíram da sala e a rainha ficou sozinha com o menino. E ela disse: eu quero escutar da onde você tem essa caixinha e essa pérola. E o menino então contou toda a história, que carregou o peso da velha, chegou à casinha, viu a filha que cuidava dos gansos, deitou no banco, descansou, se perdeu na floresta, mas ganhou de presente da velha essa caixa com a pérola. Aí a rainha contou: sabe por que eu estou perguntando? Porque eu tenho 3 filhas, 3 princesas. E quando o rei então chamou as 3 perto de si, ele queria dividir o seu reino, mas queria saber das filhas quem gostava mais dele, para poder dar a quem gostava mais dele, mais do reino dele. E a primeira filha disse: eu te gosto tanto quanto açúcar. A segunda princesa disse: eu te gosto, meu pai, tanto quanto o meu vestido mais bonito.
E a terceira, a mais nova, ela não soube o que dizer. E ela pensou e pensou, e ela falou, eu não sei responder. Mas o rei exigiu que ela então dissesse alguma coisa. A princesa mais nova, então, ela pensou bastante e disse, comida sem sal não tem gosto. Então, pai, meu rei, eu te gosto quanto sal. O rei aí ficou muito bravo e não achou válido. E então dividiu o seu reino em 2 para as 2 irmãs. E ele mandou a mais nova dentro da floresta e ela precisava carregar um saco de sal. E ela foi deixada na floresta. E a rainha chorou quando estava contando para o jovem. E ela falou, provavelmente os animais comeram ela ou ela morreu de fome. Eu estou sentindo tanta saudade dela. E o menino então disse, mas eu vi a filha da velha, mas ela não parecia nem um pouco uma princesa. Ela era feia e grande e não parecia uma princesa. Disse a rainha, mas logo depois que o rei mandou ela para a floresta, ele ficou sentido e ele ficou com saudade dela. Então queria ir em busca dela, mas ninguém achou ela. Me fala então aonde você encontrou essa velha e a casinha dela. Porque nós vamos querer ir lá e buscar e perguntar da onde ela tem essa pérola. O menino então foi junto com o rei e a rainha e foram à procura da casinha. Mas no meio da floresta o menino ele se perdeu e não achou mais o rei e a rainha. E ele andou e sentou à noite numa árvore para poder dormir ali, porque ele tinha medo de ficar no chão. A lua se levantou e quando então ele estava sentado no galho, ele viu que alguém estava descendo, correndo do morro que ele ia subir. E ele viu que chegou até a lagoa e tirou uma pele. E quando ele arregalou os olhos, ele viu que era uma menina linda que saiu dessa pele. E ela deitou, lavou a pele e colocou na grama para poder secar na luz da lua. Ela se banhou e o cabelo dela, loira, parecia o sol. Mas ele ficou bem quietinho. Mas ele se mexeu e parece que um galho quebrou. A menina na água, ela escutou e levantou e pegou um susto. Colocou rapidinho a pele e ela parecia de novo a filha da velha. No dia seguinte, o menino então desceu da árvore e encontrou, graças a Deus, de novo a rainha e o rei, e eles caminharam e subiram o morro. Quando a menina chegou na casa, depois que ela tinha se lavado na lagoa, ela disse para a mãezinha dela, parecia que escutei um estrondo e agora eu fiquei com medo, por isso eu corri de volta para casa. E a velha disse, vai você até o teu quarto. Eu vou limpar a casa, porque hoje é 3 anos que você está comigo e o tempo está acabando. E assim a menina foi para o quarto dela, tirou a pele e colocou o seu vestido com que tinha chegado na casa da velha. A velha lavou a casa, limpou tudo, limpou as janelas, e essa noite ela escutou a coruja.
E a coruja olhou dentro da janela e falou 3 vezes: uhul, uhul, uhul. Assim a velha sabia que ela ia ter visita no dia seguinte. E assim aconteceu que o jovem, a rainha e o rei estavam já caminhando, subindo o morro, e quando chegaram na casinha, bateram na porta. E a velha disse: podem entrar, que eu já sei que vocês estavam chegando, podem entrar. E a rainha e o rei e o jovem entraram, e aí a velha chamou a filha. A menina então abriu a porta do quarto dela e saiu ali lindamente, com olhos brilhantes, com cabelo dourado e o vestido com que ela saiu do castelo 3 anos atrás. E o rei, e ela ficou tão contente, e o rei e a rainha também, que todos choraram de alegria. E o menino, ele ficou olhando e abriu os olhos, porque foi a menina que ele viu na lagoa a noite antes. E o rei disse: e agora? Eu já dividi o meu reino para as tuas irmãs, agora eu não tenho nada a te dar. Mas a velha disse: você não precisa dar nada a ela, ela tem tudo que precisa. Todas as lágrimas que ela chorou com saudade de vocês, eu guardei. E com isso ela vai estar rica. Mas eu vou precisar ir embora e eu não volto mais. E quando ela falou isso, ela sumiu. E eles escutaram um barulhinho ao redor. E a casinha pequena no morro virou um castelo. Lindo, cheio de criados. E assim então a história termina. E com certeza a menina, princesa mais nova, casou-se com esse menino corajoso que carregou o peso nas costas da velha. Mas ele era bondoso porque carregou. E a menina gostou muito dele. E assim viveram felizes para o resto da vida. Então tá, minhas crianças. Uma boa noite para vocês e dormem bem. Até uma próxima história.